eu sei que está cedo, mas vale a pena a gente já começar a fazer o exercício. Vale a pena a gente já começar a fazer o exercício aqui. Andrés Pereira pode se tornar o jogador mais caro da história do Flamengo. E aí a matéria fala de valores, né? Pode se tornar o mais caro, Parará Pão Doce. Isso porque o meia que está emprestado pelo Manchester até junho de 2022 tem uma multa rescisória avaliada em 20 milhões de euros, que hoje daria uma bagatela de 127 milhões,9. Valor nunca atingido pelo Fly em uma transação. O Mengo, inclusive, já começou a se movimentar nos bastidores para discutir a compra do meia. E aí, mais embaixo aqui na matéria, eles falam dos valores do Gabigol, né? Como mencionado, para ter o jogador em definitivo, o Flamengo terá que desembolsar algo além de todas as suas negociações anteriores. O atleta mais caro da história do Flamengo é Gabigol, que foi comprado junto à Internacional de Milão em 2020. O craque custou 90 milhões de reais aos cofres rubro-negros. Quem está em segundo lugar no ranking é o Pedro, que custou 87 milhões. Aí está aqui o ranking, né? Gabigol, 90 milhões. Pedro, 87. Isso tudo em reais, tá, galera? Arrascaeta, 80. Vitinho, 53. E Gerson, 49,7, 50 milhões. A gente extrapolaria aí pelo menos quase 40 milhões de reais pelo Andrés Pereira. E aí, vou também jogar para o chat, né? Porque eu não sei fazer a da enquete, senão eu também botava enquete aqui. Mas... E aí eu jogo para você e vou também jogar para o chat. Andrés Pereira, hoje, acabou o contrato. A média dele de atuações é essa aí que ele está dando. Fez, sei lá, 6, 7, 10 gols de falta. Pagaria 127 milhões no Andrés Pereira. Por mais que eu acho que tem negociação. Não é porque a multa é essa e vai ter que sair só pela multa. A Fiorentina foi bem com o Flamengo. Na verdade, seja dita. Mas e aí, 127 milhões? Seria uma boa? Bom, vamos lá. Uma boa. A pergunta é um pouco diferente, né? A pergunta não é se o Flamengo deve contratar Andrés Pereira. A sua pergunta agora foi: Andrés Pereira vale 127 milhões? Porque eu não sei quantos caras vão querer lá na frente, né? Talvez eles aceitem por menos, talvez eles andam até pela metade do preço, por 18, 15. Mas lembrar que é um jogador meio que encostado no Manchester, que é emprestado toda hora. Quando lá na Europa, quando o cara é emprestado para vários clubes, é porque o clube, eu errei na contratação. Agora eu vou fazer girar aqui, vamos dizer assim, eu vou perder, eu vou deixar de pagar o salário, vou economizar no salário, e ele vai emprestando até eu, de repente, achar uma compra. Mas continua, Rafa. De repente, achar uma compra antes que o contrato acabe e o jogador saia de graça, né? Vender o jogador é uma forma de você diminuir um prejuízo. A gente ainda conhece pouco, né, o Andrés, mas eu acho que ele teve atuações bem impressionantes, cara. Eu acho que, inclusive, na falta do Arrascaeta, ele teve personalidade suficiente para ser a referência técnica do time, né? E eu espero, assim, o Andrés, ele vem evoluindo, cara. Então, eu acho que ele é um cara que pode ainda entregar até mais. Então, falando assim de investimento em jogador, eu acho que o Flamengo pode sim fazer esse tipo de esforço no jogador. Eu acho, tá? É um investimento financeiro talvez até chocante, a gente falando pelos valores. O Gabigol, então você acha que o Andrés ele é superior ao Gabigol? É mais importante contratar o Andrés do que o Gabigol? Eu acho que não. Mas às vezes as oportunidades de negócio elas surgem dessa forma. Por exemplo, o próprio Gabigol foi uma negociação arrastada, não houve um número de propostas suficientes que a Inter de Milão queria. Então, é difícil cravar, né, quanto ele vale, 127 milhões e tal, mas vale o esforço financeiro. E aí, como diria o Marcos Braz, é a típica negociação que você tem que ter gelo no sangue. Será que vai chover proposta para o Andrés lá na Europa?
dispostos a pagar 20 milhões de euros, por exemplo. Não que isso seja uma quantia estratosférica para um grande clube da Europa. Pagaram mais que isso, por exemplo, pelo Gerson, pelo menos considerando bônus e tal. Então, será que essas propostas chegarão? Caso essas propostas não cheguem, o Flamengo tem um espaço bom aí para negociar e manter o jogador, cara. Mas eu vou te falar, é difícil, bicho, um cara chegar e vestir a camisa do Flamengo rapidinho, o cara se adaptar, chegar jogando bola. Um jogador desse, e o que eu sei é que esse cara é diferente, ele é raro, ele tem mostrado ser diferente e ele vale muita grana. Agora 127, faz o Pix aí de 127, aí até fazer uma análise comparativa de mercado, mas que esse cara vale um investimento muito grande, eu acho que ele vale, Bigode. Vale uma negociação, né? O problema também é que nesse mesmo período a gente tem um Thiago Maia, né? Também vencendo. O Thiago Maia está na casa aí dos 10, metade do que vale o Andréas Pereira, né? Eu acho que são 7, Bigode. Acho que são 7. São 7 agora? Beleza. Então, eu acho. Menos mal. Agora também tem a questão Tem a questão que a gente também tem um elenco que vale muito, né? E até lá a gente pode sim perder jogadores. A gente tem jogadores que valem. O Gabigol vale muito, apesar de eu achar que o clube europeu não paga isso pelo Gabigol. A gente tem o Pedro, a gente tem o próprio João Gomes, os meninos da base, João Gomes, Mateuzinho, mas Mateuzinho eu não sei se vale tanto assim, mas a gente tem alguns jogadores de valor, né, dentro do elenco. O Michael pode valer muito, por exemplo, no mercado árabe ou qualquer coisa desse tipo. Agora, até lá, muita coisa vai rolar. O Flamengo vai ter um começo de temporada, acredito eu, com capacidade máxima. Acho que já é um cenário possível, né, de a gente ter uma capacidade máxima nos estádios já a partir do ano que vem, de repente lá para fevereiro, março, porque aqui no Rio tudo é visando o carnaval. O Eduardo Paes está acelerando a toda para chegar no carnaval, tá tudo normal, amigo. Esse carnaval vai ser doideira, amigo. Vai ser a maior taxa de DST, né, da história do carnaval. Mas assim, eu acho que é um valor que choca um pouco. Estou sendo bem sincero. Ainda choca para um jogador que vai jogar como volante, por mais que ele seja meia de origem, né? Então a gente tem que focar muito nos números do Andrés para a gente chegar e ter essa análise, né, de quanto que ele vai valer daqui a 6 meses. Mas fica aí o exercício. Bigode, deixa eu só te fazer uma pergunta, já que você citou o Thiago Maia. Teoricamente, são 2 jogadores da mesma posição, né? Sim. Thiago Maia e Andréas. Você vê os dois sendo uma compra dos dois ao mesmo tempo? Eu gosto muito dos dois, mas eu temo que talvez a compra de um inviabilize a do outro. Você não? Cara, eu acho que o Lille foi muito flexível. Eu acho que o Flamengo eu acho que fica bem claro que o Lille não quer o Thiago Maia. Eu acho que o Manchester com o Andréas, eu acho que o Manchester está de olho. Fala assim, cara, se esse cara comer a bola e for um dos melhores jogadores do Brasil, vai chover proposta aqui. 25 anos, é um jogador que, ao contrário do Thiago Maia, ele tem essa chancela europeia, né? É um cara que só jogou no futebol europeu, é um jogador mais rodado do que você pensar. O Thiago Maia só jogou no Lille. O André já é um cara mais rodado, tal. Então, assim, eu acho que o grande temor em relação ao Andrés Andrés come a bola. O Andrés é campeão brasileiro agora, Andrés come a bola, é um dos melhores jogadores do Brasil. O problema eu não acho que é o Manchester. Eu acho que fica bem claro que talvez o futebol do Andrés não seja para o Manchester. Mas aí aparecer um Atlético de Madrid, aparecer um outro time, um Milan, e chegar a fazer uma proposta, isso que talvez possa dificultar e elevar o valor. A gente está falando aqui, mas a gente tem uma negociação, a gente pode oferecer 12, 15, mas se um clube da Europa lá pagar os 20, o Flamengo só vai ficar se cobrir os 20. Esse é meu medo, entendeu? Mas entre os dois, passando mais direto, entre os dois hoje, tivesse que pagar, por mais que um seja um valor muito maior do que o outro, eu iria no Andréas. Se eu tivesse que sacrificar a presença do Thiago Maia aqui, infelizmente.